Após comprar um restaurante sofisticado, o milionário tinha um único objetivo: surpreender sua mãe presenteando-a com aquele lugar especial. Ele a convidou para ir até lá no dia seguinte. Atrasado por compromissos de trabalho, Boris se viu correndo contra o tempo, mas, ao chegar, congelou diante de seus próprios olhos. O administrador do restaurante estava empurrando sua mãe para fora do estabelecimento, direto em uma poça d'água, enquanto ria, debochado. "Sai daqui, sua vagabunda! Este lugar é para pessoas respeitáveis!" O que aconteceu 15 minutos depois mudaria tudo. Aos 42 anos, Boris Grigorievich Stepanov era dono da maior fábrica de móveis da região. Não tinha família própria, tendo dedicado sua vida inteiramente aos negócios. A única pessoa próxima era sua mãe, Zoya Viktorievna, que não deixava de lembrá-lo constantemente de quanto desejava ter netos. Boris diminuiu a velocidade do carro ao se aproximar da casa, de 2 andares, que conhecia tão bem, nos arredores da cidade, e desligou o motor. Pelo para-brisa, admirou o pequeno jardim frontal impecavelmente cuidado, onde sua mãe plantava rosas a cada primavera, e no outono cobria cuidadosamente com juta para protegê-las do frio. Agora, no início de outubro, os arbustos já estavam embrulhados e amarrados, prontos para o inverno. Boris sorriu levemente. Sua mãe sempre fora meticulosa com cada detalhe da casa e do jardim. Fazia 1 mês desde sua última visita. 1 mês tomado por reuniões intermináveis, negociações com fornecedores e inspeções na fábrica, que ele havia construído do zero ao longo de 15 anos. A planta de móveis exigia atenção constante e ele se dedicava sem descanso. Mas naquela noite, Boris havia feito questão de liberar sua agenda. Cancelou uma reunião com seus parceiros alemães e veio até ali, custasse o que custasse. Ele saiu do carro, pegou do banco de trás um buquê de crisântemos brancos, as flores favoritas de sua mãe, e caminhou até o portão. Este rangeu como sempre, e Boris fez mentalmente uma anotação para lubrificar as dobradistas mais tarde. Mal dera 3 passos pelo caminho, quando a porta da frente se abriu. "Bória, meu filho!" Sua mãe surgiu na varanda, correndo em sua direção. Zoya Viktorievna era uma mulher baixa, rechonchuda, com cabelos sempre impecáveis e olhos que não paravam de sorrir. Agora eles brilhavam de pura alegria. Ele a abraçou, apesar do seu porte imponente, e encostou a face em seu peito. "Ah, como estou feliz em te ver!" exclamou, a voz trêmula de emoção. "Um mês inteiro! Achei que você tivesse esquecido de mim!" "Não, mãe. Senti tanto a sua falta!" respondeu Boris, sorrindo, entregando-lhe o buquê. "Desculpe por ter demorado tanto tempo desde a última visita. O trabalho tem sido avassalador, como sempre." Zoya Viktorievna aceitou as flores, apertando-as contra o peito e inalando seu perfume delicado. "Crisântemos! Você se lembrou de como eu os adoro! Obrigado, meu querido filho!" Sorriu calorosamente. "E sabe", continuou ela com os olhos cintilando, "tive a sensação de que você viria hoje. Até preparei uma torta de maçã." Já deu para sentir pelo cheio", respondeu Boris, reconhecendo o aroma familiar de canela e massa recém-assada que flutuava da casa. Eles entraram no corredor. Boris tirou os sapatos e pendurou o casaco no cabide. A casa os recebeu com sua calorosa familiaridade e silêncio acolhedor. Tudo parecia exatamente como 10 ou 15 anos atrás. O mesmo papel de parede com delicado padrão floral, a velha cômoda com fotografias emoldadas, o tapete macio sob os pés.
Boris sempre oferecera reformar a casa e comprar móveis novos, mas sua mãe recusava. "Porque eu mudaria alguma coisa", dizia ela. "Cada objeto aqui guarda uma memória. Aquela cômoda seu pai comprou quando nos casamos, e este tapete minha mãe nos deu de presente de casa nova." Eles caminharam até a cozinha, onde a mesa já estava posta. Uma toalha branca, xícaras de porcelana com bordas douradas, açucareiro, leiteira e, claro, a torta de maçã, dourada, perfumada, ainda quente, recém-saída do forno. Sente-se, sente-se, disse Zoia Viktorovna ajeitando o buquê em um vaso com água. Vou preparar o chá. Tem um novo, com tomilho. Snejana Andriuschenko trouxe do vilarejo dela. Tem parentes por lá. Boris sentou-se, olhando ao redor com satisfação. Ali, ele se sentia menino novamente. Ali não precisava tomar decisões difíceis, assinar contratos milionários ou pensar em lucros e perdas. Ali podia simplesmente ser um filho. "Como vão as coisas na fábrica?" perguntou Zoia Viktorovna, colocando a chaleira no fogão e sentando-se à sua frente. "Você liga tão raramente, estava começando a achar que havia algum problema." "Está tudo bem, mãe", assegurou Boris. "Na verdade, as coisas vão muito bem. Semana passada mesmo assinamos um contrato com uma grande rede de lojas. Eles vão comprar nossos móveis para todas as unidades. É um grande avanço." "Fico tão feliz por você, meu querido", disse ela suavemente, segurando sua mão e apertando-a com ternura. "Você colocou tanto de si nessa fábrica." "Lembro quando você estava começando", disse ela com calor. "Você alugou uma pequena oficina e trabalhava 16 horas por dia. Eu me preocupava tanto com você naquela época." "E agora?", respondeu Boris, com um orgulho contido. "Possuímos uma das maiores fábricas da região, com mais de 300 funcionários, 3 prédios de produção e até a nossa própria frota de veículos." A chaleira começou a chiar e Zoia Viktorovna se levantou para preparar o chá. Movia-se com calma, despejando a água quente nas xícaras, adicionando as folhas soltas e mexendo suavemente com a colher. Boris observava os movimentos familiares, refletindo sobre a rapidez com que o tempo passara. Sua mãe havia envelhecido. Mais fios prateados brilhavam em seu cabelo, as rugas ao redor dos olhos haviam se aprofundado e seus gestos tornaram-se mais lentos. "Como você está se sentindo, mãe? A saúde está boa?", perguntou ele quando ela retornou à mesa. "Ah, o que poderia acontecer comigo?", respondeu Zoia Viktorovna, acenando com a mão, despreocupada. "Vivo tranquila e pacificamente. Caminho de manhã no parque, assisto meus programas de TV à tarde e às vezes encontro amigas. Recentemente, Nadia Andriuschenko passou aqui. Lembra dela?" "Claro", Boris assentiu, cortando uma fatia da torta. Estava ainda morna, as maçãs derretiam na boca. "Exatamente", Zoia iluminou-se. "Ainda cheia de energia. Aliás, ela me contou que a filha dela, Snejana, acabou de voltar da capital. Você se lembra dela, não é?" Boris ficou levemente tenso. Ele já sabia onde aquilo ia dar. Toda vez que sua mãe começava a falar das filhas de suas amigas, terminava sempre do mesmo jeito, com ela tentando apresentá-lo a alguém. "Mais ou menos", respondeu seco, dando um gole de chá. "É uma moça linda, muito inteligente. Trabalhou como gerente em uma grande empresa da capital, mas decidiu voltar para cá. Diz que está cansada da correria da cidade." "Entendi", disse Boris, mantendo a voz o mais neutra possível. "Por que não fazemos um pequeno encontro, como nos velhos tempos?", sugeriu Zoia Viktorovna com os olhos brilhando. "Vou convidar a Nadia e a Snejana. Você também virá. Sentaremos, conversaremos e relembraremos o passado." "Mãe, você está começando de novo", disse Boris, sério, apoiando a xícara na mesa e olhando-a nos olhos. "Ora, meu querido", disse Zoia Viktorovna com expressão inocente, "só quero reunir um pouco as minhas amigas. É errado?" "Mãe, eu sei exatamente o que você está tentando fazer", suspirou Boris. "Você quer me apresentar a Snejana, como da última vez com a filha da sua colega, ou antes disso a sobrinha da vizinha.
E teve aquela outra. Eu simplesmente não suporto vê-lo sofrer, interrompeu ela, a voz carregada de dor. Sofrer? Do que eu estou sofrendo? Perguntou Boris, genuinamente confuso. De estar sozinho, respondeu ela suavemente, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se para ele. Bória, você tem 42 anos, é bem-sucedido, inteligente, bonito, um solteiro desejável. E ainda assim está sozinho. Todos os seus colegas de classe já têm famílias, filhos, e você... Você chega em casa do trabalho e encontra um apartamento vazio, sem ninguém para conversar, sem ninguém para compartilhar alegrias ou tristezas. Está tudo bem, mãe, disse Boris com calma, tentando tranquilizá-la. Estou confortável assim, dedico-me ao trabalho que amo, simplesmente não tenho tempo para um relacionamento. Isso não está certo, balançou Zoya Viktorovna firmemente. Uma pessoa não pode viver só pelo trabalho. Você precisa de família, de filhos, e eu preciso de netos. Eu quero segurá-los nos braços enquanto tiver forças, fazer tortas para eles, tricotar meias, contar histórias de fadas. Mãe, chega! Disse Boris, endurecendo o tom. Por favor, pare de tentar arrumar alguém para mim. Vou cuidar da minha vida no meu tempo. Mas quando esse tempo vai chegar? Insistiu ela suavemente. Você não está ficando mais jovem, meu filho. Acredite, não quero pressionar você, mas me preocupa de verdade. Todas as minhas amigas já são avós. Elas me mostram fotos dos netos, contam sobre os fins de semana que passam juntos. E o que eu posso dizer? Que meu filho passa todos os dias e noites na fábrica. Mãe, essa é a minha vida, respondeu Boris, sentindo a raiva subir por dentro. Esse assunto sempre o exasperava. Agradeço sua preocupação, mas, por favor, pare de interferir na minha vida pessoal. Se eu conhecer alguém que realmente importe para mim, eu mesmo vou lhe contar. Mas marcar encontros com as filhas das suas amigas, isso já é demais. Zoya Viktorovna fechou os lábios, magoada em silêncio. Eu só quero a sua felicidade, disse ela suavemente. Eu sei, mãe, respondeu Boris, suavizando o tom. Mas minha felicidade não significa necessariamente esposa e filhos. Pelo menos não agora. Vamos não falar mais sobre isso, certo? Um silêncio constrangedor se espalhou pela mesa. Zoya Viktorovna tomou um gole de chá e Boris erminou sua fatia de torta. O calor e a acolhida que haviam preenchido o ambiente no início da visita desapareceram silenciosamente. Desculpe, mãe, mas eu preciso ir, disse Boris, levantando-se da mesa. Ainda preciso passar no escritório para conferir alguns documentos. No escritório? Já é noite, disse Zoya Viktorovna surpresa. Sim, há assuntos urgentes, respondeu ele, totalmente consciente de que era apenas uma desculpa. Não queria permanecer ali depois daquela conversa. Zoya Viktorovna permaneceu em silêncio e o acompanhou até o corredor. Boris colocou o casaco e os sapatos. Ela ficou próxima, os olhos refletindo uma tristeza sutil. Me perdoe se te aborreci, sussurrou ela. Tá tudo bem, mãe, disse Boris, abraçando-a. Vamos apenas concordar em não voltar a esse assunto. Tudo bem. Ela assentiu, embora a voz traísse a sua determinação de não desistir. Venha me visitar com mais frequência, meu querido. Não deixa passar um mês inteiro. Vou tentar, prometeu Boris e deu um passo para a varanda. Entrou no carro e ficou um instante olhando para as janelas iluminadas da casa. Sua mãe estava atrás da cortina, acenando. Ele retribuiu o gesto, ligou o motor e saiu do quintal. No caminho de volta à cidade, Boris refletiu sobre as palavras da mãe. Em alguns momentos, especialmente à noite, ele realmente se sentia sozinho. Ao retornar para o seu apartamento espaçoso, com janelas panorâmicas, móveis caros e quadros nas paredes,
Sentia a ausência de um calor vital que só a presença de alguém querido poderia trazer. Ainda assim, Boris não podia se dar ao luxo de ter um relacionamento. Ele já havia testemunhado casamentos desmoronarem, empresários perderem não apenas esposas, mas metade de suas fortunas em divórcios. Ouvira reclamações intermináveis de amigos, esposas que não os compreendiam, exigiam atenção ou ressentiam o trabalho. Ele não queria nada disso. Além disso, todas as mulheres, parentes de amigas, que tentavam apresentar a ele, pareciam exatamente iguais, encantadoras e sorridentes na superfície, elogiando-o, mas desprovidas de sinceridade genuína. Boris percebia isso imediatamente. Não podia se contentar com nada que não fosse autêntico. Dirigiu-se à cidade, desviando das ruas centrais e virou em direção ao prédio onde ficava a sede da sua fábrica. Precisava de uma distração para o peso dos seus pensamentos e, para Boris, o melhor remédio para qualquer turbulência emocional sempre fora o trabalho. Estacionando na garagem subterrânea do centro empresarial, pegou o elevador até o 8º andar, onde estavam os escritórios principais da fábrica de móveis. As portas do elevador se abriram, revelando um amplo saguão com piso de mármore e divisórias de vidro. Na parede oposta, o logotipo da empresa, uma árvore estilizada com galhos expansivos, acompanhado da inscrição Stepanov e Company, se erguia com orgulho. Boris conferiu o relógio. 19h07. O escritório se esvaziava gradualmente. No espaço aberto, apenas alguns funcionários permaneciam curvados sobre seus monitores. Alguns apressavam-se em guardar pertences, outros retiravam casacos do cabide. Da contabilidade vinham risadas, alguém compartilhando uma piada antes de ir embora. Boris caminhava lentamente pelo corredor em direção ao seu escritório, perdido em pensamentos. A conversa com a mãe persistia implacavelmente em sua mente. Ele entendia que Zoya Viktorovna tinha boas intenções, mas a sua insistência o irritava. Porque todos assumiam que uma pessoa precisava estar necessariamente acompanhada. Não se podia ser feliz sozinho? Sua vida seria realmente incompleta sem uma esposa e filhos? Boris Grigorievich, tão pensativo assim? A voz o surpreendeu e ele ergueu os olhos. Helena Sergeyevna Morozova, sua assistente pessoal, saía do escritório em frente. Tinha 35 anos, estatura média, cabelos escuros presos em um coque impecável e olhos cinzas inteligentes emoldados por óculos de aro fino. Vestia um terno cinza sob medida e uma blusa branca, o estilo profissional que sempre adotava no trabalho. Helena trabalhava com Boris há 10 anos, desde que a fábrica começava a se expandir. Começara como secretária e gradualmente assumir o cargo de assistente executiva. Com o tempo, tornara-se mais do que uma funcionária. Era a sua mão direita e talvez a única pessoa na empresa com quem podia falar abertamente. Conversou com sua mãe? Perguntou suavemente. Boris balançou a cabeça, parando ao lado dela. Ah! Helena sorriu com conhecimento de causa, cruzando os braços. Ela está nessa de novo, tentando arranjar um encontro com a filha de alguma conhecida. Boris olhou para ela surpreso. Como sabe disso, Helena Grigorievna? Trabalho com você há 10 anos, riu Helena. A esta altura, conheço sua rotina melhor do que você mesmo. E toda vez que você volta da casa da mãe com esse ar, significa que houve outra conversa sobre sua vida pessoal. Exatamente, admitiu Boris encostando-se à parede. Toda vez que nos encontramos, ela sente a necessidade de tocar nesse assunto. Hoje, queria me apresentar à filha de uma amiga dela, Snejana, que aparentemente voltou da capital. Minha mãe planejava um encontro, como nos bons tempos, nas palavras dela. Snejana, repetiu Helena com um leve sorriso irônico. Nome interessante. Não é disso que eu estou falando, gesticulou Boris com a mão.
O que importa é que minha mãe não desiste. Ela acredita que eu estou sofrendo de solidão, que aos 42 anos eu deveria ter família e filhos, e que todos os meus colegas já têm esposas e estão enchendo os pais de netos. Todas as mães são assim, assentiu Helena compreensiva. A minha vive tentando me arranjar com o filho de alguma amiga. Já tentou de tudo, nos convidando casualmente para almoços, organizando idas ao teatro ou simplesmente me passando o número dele e dizendo: liga para ele, é um bom rapaz, mas eu não cedo. Boris sorriu. Era um alívio perceber que não estava sozinho nessa batalha. Sério? E como você lida com isso? Perguntou ele. Eu ignoro, ou digo que estou atolada de trabalho, que não tenho tempo para a vida pessoal. Claro que a mãe fica chateada, mas eventualmente se acalma, só que por pouco tempo. 2 semanas depois, tudo recomeça. É difícil quando alguém tenta ditar a sua vida, disse Boris, sentindo a tensão que se acumulava desde a manhã começar a ceder. Sabe, Helena continuou, tirando os óculos e limpando as lentes com a beira da blusa. Pensei muito sobre por que elas se comportam assim. Cheguei à conclusão. É tédio. Elas inventam coisas só para se ocuparem. Se tivessem algo que realmente amassem fazer, acho que seria completamente diferente. Então você acha que elas se intrometem nas nossas vidas por tédio? Não tédio, corrigiu Helena suavemente. Falta de interesses próprios. Minha mãe, por exemplo, sempre explica sua necessidade de organizar minha vida dessa maneira. Ela diz: Lena, estou aposentada, minhas amigas se mudaram, estou sozinha em casa, só quero te ajudar a encontrar seu caminho. E eu respondo: Mãe, arrume um hobby, faça aula de costura ou bordado, viaje para algum lugar. Mas ela retruca: na minha idade já é tarde para começar algo novo. Boris ficou em silêncio, refletindo. As palavras de Helena ecoaram profundamente. De fato, sua mãe levava uma vida bastante monótona. Casa, jardim, visitas às amigas, televisão. Quando o pai ainda vivia, viajavam juntos, visitavam teatros e exposições. Mas desde que falecera há 7 anos atrás, Zoya Viktorovna parecia ter se recolhido. Recusava os convites de Boris para sair, insistindo que estava perfeitamente satisfeita em casa. Você está certa, disse ele lentamente. Minha mãe realmente tinha pouco com que se ocupar. Nenhum hobby, nenhuma paixão além do jardim e da cozinha, mas isso sozinho não preenche uma vida inteira. Exatamente, disse Helena, recolocando os óculos. Ela precisa de algo que a envolva completamente. Talvez então mude o foco de sua vida pessoal para outra coisa. Mas que? Joe Boris deu os ombros. Não posso forçá-la a começar algo novo. Claro que você não pode forçá-la, concordou Helena, mas pode dar um empurrãozinho, oferecer a oportunidade de tentar algo novo. Às vezes as pessoas simplesmente não sabem o que querem porque nunca exploraram nada. Boris assentiu. Ao menos não tinha ideia de como fazer isso acontecer. O que poderia sugerir à mãe? Aulas de costura ou bordado? Duvidava que ela se interessasse. Yoga para idosos? Ela reclamaria das dores de articulações. Um clube de hobbies? Ela já se encontrava com amigas regularmente. Tudo bem, vou pensar nisso. Obrigado por me ouvir. Depois daquela conversa com a mãe, eu já estava quase explodindo. Sempre feliz em ajudar, sorriu Helena. Aliás, já que você veio, podemos discutir a apresentação para nossos parceiros alemães. Preparei um rascunho, planejava mostrar amanhã, mas já que você veio hoje, podemos rever agora. Boa ideia, Boris concordou. Preciso de uma distração de qualquer forma. Entraram no escritório de Helena, um cômodo pequeno, com janela voltada para a rua central da cidade. Na mesa, um computador. Ao lado, pastas organizadas cheias de documentos. À direita, uma fotografia emoldurada capturava Helena com uma mulher mais velha, claramente sua mãe, ambas sorrindo calorosamente. No parapeito da janela, várias plantas domésticas se desenvolviam à luz suave. Helena ligou o computador, abriu o arquivo da apresentação e empurrou a cadeira para que Boris se sentasse. Juntos, começaram a revisar slides, gráficos e números. Boris sugeriu revisões.
Propôs reformular algumas seções e recomendou adicionar dados estatísticos. Helena digitava rapidamente, assentia e, ocasionalmente, defendia suas escolhas com argumentos sólidos. O tempo passou despercebido. A escuridão caiu do lado de fora e os postes de iluminação começaram a acender. O escritório se esvaziou, restando apenas eles dois e o segurança solitário no primeiro andar. Parece que está ficando tarde, observou Helena, finalmente olhando para o relógio. 8h30. Sim, é hora de encerrar, disse Boris, esticando-se e aliviando a tensão no pescoço. A apresentação ficou excelente. Amanhã finalizaremos os últimos detalhes e estará pronta para enviar aos parceiros alemães. Combinado. Helena salvou o arquivo e fechou o programa. Boris Grigorievich, posso dizer mais uma coisa? Claro, ele respondeu virando-se para ela. Helena fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sobre sua mãe. Sei que a interferência dela em sua vida pessoal te irrita, mas ela age por amor. Ela só quer te ver feliz. Eu sei. Boris assentiu. Mas a ideia de felicidade dela não coincide com a minha. E qual é a sua ideia de felicidade? Perguntou Helena, inesperadamente. Boris hesitou. Estranhamente, nunca havia se feito essa pergunta diretamente. O que significava felicidade para ele? Um negócio bem-sucedido? Sim, isso fazia parte. Independência financeira? Certamente, junto com respeito no meio profissional. Mas será que isso é suficiente? Insistiu Helena, delicadamente. Não sei, admitiu ele com sinceridade. Talvez para mim felicidade seja trabalhar com algo que amo, ver resultados concretos do meu esforço, saber que proporciono sustento não só a mim, mas também a centenas de pessoas que trabalham na minha fábrica. Isso também importa, não é? Claro que importa, concordou Helena. Mas me diga honestamente, Boris Grigorievich, você nunca se sentiu sozinho? Você chega em casa à noite e há silêncio, vazio. Não quer que ninguém chegue perguntando como foi seu dia. Prosseguiu ela com voz suave. Às vezes a deixo. Às vezes, admitiu Boris relutante. Mas passa rápido. Ligo a televisão ou leio um livro, tenho amigos com quem posso me encontrar, não estou verdadeiramente sozinho. Amigos são bons, assentiu Helena, mas não é a mesma coisa que ter alguém por perto. Eu também moro sozinha, sabe? Às vezes sinto falta de apenas ter alguém ao meu lado, não para conversar sobre algo importante, apenas para sentar juntos e saber que você não está só. Boris observou com mais atenção. Nunca havia refletido sobre a vida pessoal de Helena. Sabia que ela não era casada e não tinha filhos, mas nunca se perguntou o motivo. Agora, a curiosidade começou a despertar. Por que você não se casou? Perguntou ele. Você é inteligente, bonita, bem-sucedida? Certamente já houve admiradores? Helena sorriu com um toque de ironia. Houve, mas não deu certo. Às vezes o trabalho interferia. Outras vezes os homens não eram quem eu queria ao meu lado. Um queria que eu abandonasse a carreira e ficasse em casa. Outro vivia de ciúmes dos meus colegas. Um terceiro se mostrou interesseiro. Só queria o meu dinheiro. O destino simplesmente ainda não foi generoso comigo. Entendo, assentiu Boris. Minha história é parecida. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum durou. As mulheres ou exigiam atenção demais, ou só se interessavam por dinheiro. E você já tentou conhecer alguém fora do seu círculo? Não uma empresária ou filha de um parceiro, mas uma mulher comum, uma professora, uma médica, uma bibliotecária? Não, admitiu Boris. Não deu certo. Meu círculo é estreito. Trabalho, reuniões de negócios, negociações. Onde eu encontraria uma professora? Em qualquer lugar, riu Helena. No parque, num café, numa livraria. Só precisa estar aberto a novas conexões. Talvez você tenha razão, disse Boris pensativo, mas agora não tenho tempo para isso.
Tantas tarefas, tantos planos. Primeiro, contrato com os alemães, depois lançar a nova linha de produção, depois expandir as exportações. Não sobra tempo. Tempo sempre se encontra se você realmente quiser, respondeu Helena suavemente. Mas eu entendo, acrescentou com um sorriso melancólico. Sou igual a você, o trabalho consome. Eles mergulharam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, o tic-tac da cidade lá fora lembrando que o tempo não espera ninguém. Um carro passou do lado de fora, iluminando brevemente o escritório com os faróis. Naquele instante, Boris percebeu o quanto se sentia à vontade com Helena. Ela não o pressionava, não oferecia conselhos não solicitados, simplesmente falava o que pensava e lhe dava espaço para refletir. Obrigado por conversar comigo, disse ele, levantando-se. Sinto-me mais leve agora. De nada, Helena sorriu. Estou sempre pronta para ouvir. Isso faz parte das suas funções como minha assistente, não é? Brincou ele. Talvez. Ela riu ciente de que aquilo não constava na sua descrição oficial de trabalho. Saíram juntos do escritório. Helena trancou a porta e desceram de elevador, trocando algumas palavras com o segurança antes de pisar no ar fresco da noite. A brisa carregava o cheiro de outono e da chuva recente. Quer que eu te leve? Boris ofereceu. Não, obrigada. Helena balançou a cabeça. Vou pegar um táxi. Você mora no caminho oposto. Tudo bem, então. Até amanhã. Ele estendeu a mão. Até amanhã, Boris Grigorievich, ela respondeu, apertando a mão dele. E pense no que eu disse sobre sua mãe e encontrar algo que ela realmente ame. Talvez seja a solução. Boris assentiu, entrou no carro e seguiu para casa, refletindo sobre as palavras de Helena. Algo que a sua mãe ame, algo que capture totalmente sua atenção, que a distraia dos pensamentos sobre arranjar um casamento para o filho. Mas o que poderia ser? Ele chegou em seu condomínio, estacionou e subiu até o apartamento. Como de costume, foi recebido pelo silêncio e pela escuridão. Boris acendeu as luzes, caminhou até a cozinha e serviu um copo d'água. O apartamento era vasto, 5 cômodos com vista panorâmica para o rio, mas naquela noite parecia vazio e frio. Dirigiu-se à sala, afundou-se numa poltrona e contemplou a janela. Lá embaixo, o rio corria silencioso, enquanto a margem oposta brilhava com as luzes da cidade à noite. Bonito, sereno, e ainda assim dolorosamente solitário. Boris pegou o celular e abriu o navegador. Começou a digitar. Como ocupar uma pessoa idosa? Uma enxurrada de artigos surgiu, sugerindo hobbies para aposentados. Ele folheou alguns: tricô, bordado, jardinagem, yoga, dança. Nenhum parecia adequado. Tentou outra pesquisa. Hobbies culinários para idosos. Novamente os resultados eram conselhos genéricos, até que um artigo chamou sua atenção. Como começar um negócio culinário em casa? Curioso, ele clicou no link. O artigo descrevia como algumas pessoas montavam pequenos cafés em casa ou aceitavam encomendas de pratos para datas comemorativas. O investimento era mínimo, permitia trabalhar de casa e, ao mesmo tempo, seguir uma paixão. Interessante, pensou Boris, mas sacudiu a cabeça. Sua mãe dificilmente aceitaria algo assim. Aos 68 anos, estava acostumada a uma vida tranquila, previsível. E por que ela precisaria de um negócio culinário em casa quando o filho poderia dar-lhe tudo o que quisesse? Boris fechou o navegador e recostou-se na cadeira, com as palavras de Helena ecoando em sua mente. Eles estão entediados, por isso inventam atividades. Se eles tivessem algo que realmente amassem, tudo seria diferente. Algo que ela realmente ame, murmurou Boris para si mesmo. Precisava pensar seriamente nisso. Levantou-se,
Caminhou para o quarto e deitou-se na cama ainda totalmente vestido. Amanhã seria mais um dia cheio de reuniões e compromissos. Mas agora uma nova missão pesava em sua mente: encontrar para sua mãe aquela paixão capaz de desviá-la de sua intromissão na vida pessoal dele. Dias se passaram desde a conversa com Helena, e o pensamento sobre a paixão de sua mãe não deixou Boris nem por um instante. Ele acordava com isso, adormecia com isso e até durante negociações importantes se pegava pensando não em contratos, mas em como resolver o problema da intromissão materna em sua vida. Na manhã de quarta-feira, ao chegar ao escritório, a primeira coisa que fez foi dirigir-se direto ao escritório de Helena. Ela já estava à sua mesa, pontual como sempre, analisando os gráficos de vendas do trimestre anterior. Os óculos descansavam perfeitamente sobre o nariz, o cabelo impecável e seu rosto refletia total concentração. Helena, não consigo parar de pensar no que você disse da última vez, disse Boris, entrando sem bater, apoiando-se na mesa dela. O que exatamente quer dizer? Perguntou ela, sem tirar os olhos dos gráficos, onde as tendências de crescimento estavam marcadas em vermelho. Você mencionou que eu deveria encontrar algum tipo de paixão para minha mãe, continuou Boris. Já pensou melhor sobre isso? Sim. Helena finalmente ergueu o olhar, retirando os óculos. E o que você concluiu? Esse é o problema, admitiu Boris, endireitando-se e andando de um lado para o outro pelo escritório. Passei a semana inteira quebrando a cabeça, mas nada concreto me veio à mente. Tentei imaginar o que minha mãe poderia fazer, mas tudo que aparece são hobbies comuns para idosos ou aulas de tricô. Não é isso. E o que sua mãe mais ama? Perguntou Helena, colocando de lado os documentos e dedicando atenção total a ele. Boris parou junto à janela, pensativo. Cozinhar e se intrometer em minha vida, disse finalmente, com um pequeno sorriso formando-se em seu rosto ao se voltar para ela. Ela riu, mas de repente congelou, como se fosse atingida por uma ideia. Um restaurante? Sugeriu inesperadamente. Um restaurante? Franziu a testa, intrigado. Dê a ela um restaurante, disse Helena, rapidamente com a empolgação evidente na voz. Você mesmo disse que ela ama cozinhar. Um restaurante é perfeito. Ela poderá seguir sua paixão, administrar a equipe, planejar os cardápios, receber os clientes. Não terá tempo para se preocupar com sua vida pessoal porque estará completamente imersa no próprio negócio. Agora, se me der a licença, preciso terminar esses gráficos antes do almoço. Boris ficou parado, atônito, encarando-a. Um restaurante. Como nunca havia pensado nisso sozinho? Era perfeito. Sua mãe adorava cozinhar, amava receber convidados, sempre sonhou com uma grande família e encontros animados. Um restaurante permitiria que ela realizasse tudo isso. Perfeito. Helena, você é brilhante, exclamou Boris, animado, aproximando-se e batendo na mesa de tanta empolgação. Eu sei, disse Helena com um sorriso irônico, recolocando os óculos no rosto. Agora vá, acrescentou, e me deixe trabalhar. Boris saiu do escritório com o coração leve. Finalmente tinha um plano. O próximo passo seria encontrar o restaurante certo, não qualquer lugar comum, mas um estabelecimento respeitável que ele pudesse presentear com orgulho a sua mãe. Sem perder tempo, começou a busca ainda naquele dia. Primeiro, ligou para seu corretor de imóveis. Olá, Alexei. Preciso de um restaurante, disse Boris assim que a linha conectou. Olá, Boris Grigorievich, riu o corretor. Pelo menos poderia me cumprimentar antes. Um restaurante? Expansão dos negócios? Não, é pessoal, respondeu Boris seco. Preciso de algo decente, numa boa localização, com o negócio funcionando, nada caindo aos pedaços, que precisasse começar do zero. Entendi. Me dê alguns dias, disse Alexei. Vou ver o que está disponível no mercado. Mas Boris não estava disposto a esperar. Começou a pesquisar online, telefonar para conhecidos do meio empresarial, perguntar se alguém sabia de algum restaurante à venda. Rapidamente percebeu que o mercado de restaurantes era fechado. Bons estabelecimentos raramente eram vendidos, e os que apareciam à venda eram pouco lucrativos ou cheios de problemas.
O primeiro restaurante que visitou ficava no centro da cidade. Por fora, parecia promissor, fachada moderna, grandes vitrines e uma placa elegante. Mas, ao entrar, a realidade decepcionou. Aqui é o salão principal, capacidade para 100 pessoas, disse o proprietário, um homem na casa dos 50 anos, com entradas no cabelo e um tique nervoso, gesticulando pelo local. A cozinha está toda equipada, a equipe treinada. Boris examinou o interior. O salão era sombrio, com teto baixo e acabamentos escuros. O mobiliário estava gasto, os estofados desgastados. A cozinha que espiou estava desorganizada e um odor de mofo saía da ventilação. — Por que está vendendo? Perguntou Boris. — A concorrência é dura, respondeu o homem invasivo. Decidi mudar de ramo. Entendo. Boris assentiu educadamente. Obrigado, vou pensar. Ao sair, descartou imediatamente o local. Sua mãe não ficaria satisfeita com aquilo, e ele não queria presenteá-la com algo medíocre. O segundo restaurante que visitou era ainda pior. Ficava nos arredores, próximo a uma zona industrial. O prédio em si estava degradado. Dentro, o ar pesado denunciava umidade e o próprio proprietário admitiu francamente que o estabelecimento estava à beira da falência. — Talvez este possa lhe interessar, perguntou o homem esperançoso. Vou vendê-lo bem barato. Não, obrigado. Boris recusou, partindo sem olhar para trás. Uma semana passou, depois outra. Boris começava a perder a esperança. Já havia inspecionado mais de 10 restaurantes, e cada um estava em más condições, mal localizado ou atolado em dívidas enormes. Até mesmo Alexei, seu corretor, não conseguia oferecer nada adequado. Boris Grigorievich, você precisa entender, o mercado está assim agora. Os donos seguram firmemente todos os bons estabelecimentos, e os que estão à venda raramente são vendidos sem motivo. Continue procurando, insistiu Boris, embora começasse a duvidar do próprio plano. Talvez não devesse ter embarcado nessa empreitada. Talvez devesse aceitar que sua mãe continuaria a se intrometer em sua vida. Mas, cada vez que esse pensamento surgia, ele se lembrava da última conversa, as palavras da mãe sobre a solidão que temia que ele sofresse, e uma determinação renovada de encontrar uma solução acendia dentro dele. Na terceira semana de buscas, Alexei finalmente ligou com boas notícias. — Boris Grigorievich, acho que encontrei o que você procura, anunciou animado. Um restaurante no centro histórico, 200 metros quadrados, totalmente reformado, com todos os equipamentos novos. O proprietário está vendendo urgentemente por motivos pessoais. Quando podemos visitar? Hoje, se possível. Já agendei. Esteja lá em 1 hora. Vou enviar o ingresso por SMS. Boris deixou de lado todas as outras tarefas, e 40 minutos depois estava diante de um belo prédio antigo de tijolos vermelhos. O restaurante ocupava o térreo. Sobre a entrada, uma placa elegante com letras douradas anunciava Family Hearth. Grandes janelas exibiam vitrais coloridos, a porta de madeira era esculpida com detalhes intrincados e lanternas de ferro forjado ladeavam a entrada. Tudo exalava estilo e acolhimento. Um homem nos seus 60 anos se aproximou, alto, cabelos grisalhos, olhar melancólico. Apesar do terno caro, parecia cansado e envelhecido. Kirill Petrovich, apresentou-se, estendendo a mão. Boris Grigorievich, respondeu Boris, apertando-a. Por favor, entre. Kirill Petrovich destrancou a porta e fez um gesto convidativo para o interior. Boris atravessou o limiar e congelou. À sua frente se estendia um salão espaçoso, com tetos altos adornados por molduras intrincadas. Grandes lustres de cristal lançavam uma luz suave e elegante pelo ambiente. As paredes eram revestidas em madeira clara e o piso de parquet brilhava sob seus pés. Mesas cobertas por toalhas brancas impecáveis estavam decoradas com flores frescas em delicados vasos.
Perto das janelas, sofás confortáveis, forrados com almofadas macias, convidavam ao relaxamento. Em um canto, um pequeno palco esperava músicos, enquanto ao longo de uma das paredes, um bar de madeira escura com prateleiras espelhadas exibia uma seleção de garrafas cuidadosamente arranjadas. "Meu Deus!" exalou Boris. "É incrível!" disse Kirill Petrovitch com um sorriso melancólico. "Coloquei minha alma neste lugar. Eu mesmo desenhei tudo e selecionei cada detalhe pessoalmente." "Posso ver a cozinha?" perguntou Boris. "Claro, me siga." Eles atravessaram uma porta de serviço e entraram em uma cozinha ampla e moderna. Cada equipamento brilhava impecavelmente. Fogões profissionais, fornos, geladeiras, bancadas de aço inoxidável, tudo planejado com a máxima atenção aos mínimos detalhes. "E a equipe?" quis Boris saber. Ao retornarem ao salão principal, Kirill Petrovitch enumerou: completa, 2 chefes, auxiliares, garçons, um bartender, administrador, equipe de limpeza, todos experientes trabalhando aqui desde a inauguração há 3 anos. Salários pagos em dia, sem problemas de rotatividade. Parece perfeito, comentou Boris, percebendo que finalmente havia encontrado exatamente o que procurava. E a lucratividade? Perguntou. O restaurante tem sido lucrativo no último ano, explicou Kirill Petrovitch. Clientes regulares, pedidos corporativos, banquetes. Posso fornecer todos os registros contábeis. Boris caminhou lentamente pelo salão, absorvendo cada detalhe. A atmosfera era acolhedora, convidativa, quase familiar. Ele já conseguia imaginar sua mãe atrás do balcão, interagindo com os clientes, provando pratos na cozinha e orientando os chefes, recebendo pedidos de banquetes e planejando cardápios. Aquele lugar era perfeito. "Gostei muito", disse finalmente, virando-se para Kirill Petrovitch. "Mas tenho uma pergunta. Por que vender? O restaurante é claramente bem-sucedido. Tudo está em perfeito estado. Qual é o problema?" Kirill suspirou profundamente e se sentou numa cadeira. "Não há problema algum", disse ele, após uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Comprei este restaurante para minha esposa. Era o sonho dela. Um lugar próprio, onde pudesse receber convidados, criar uma atmosfera acolhedora e preparar seus pratos favoritos. Projetamos o interior juntos, escolhemos os móveis, a louça e elaboramos o cardápio. Seria um empreendimento familiar." "E o que aconteceu?" perguntou Boris com cautela, já prevendo a resposta. "Ela faleceu há 3 meses. De repente, um derrame. Não consigo permanecer aqui. Cada detalhe me lembra dela. Como escolhemos os lustres, debatemos as cores das paredes, como ela ria quando abríamos as portas aos nossos primeiros clientes. Tentei continuar, mas não consigo. É doloroso demais. Cada canto traz tantas lembranças." Boris sentiu o peito apertar. Ele viu a dor genuína refletida nos olhos do homem. "Sinto muito", murmurou suavemente. "Obrigado, Boris Grigorievich", respondeu Kirill, enxugando os olhos com um lenço. "Perdoe-me. Normalmente consigo manter a compostura, mas aqui, entende. Quero que este restaurante vá para alguém que realmente o valorize, alguém que coloque o coração nele, assim como a minha esposa e eu fizemos. O dinheiro não é prioridade. Preservar o espírito do nosso trabalho, sim. Eu estou comprando este restaurante para minha mãe. Ela sonhou a vida inteira em cozinhar e receber convidados. Quero dar a ela este lugar para que ela possa realizar seu sonho." Kirill Petrovitch ergueu o olhar e estudou Boris atentamente. "Para sua mãe", disse ele com a voz aquecida de emoção. "Isso é maravilhoso. Sabe, minha esposa também queria que este fosse um negócio de família, um lugar onde os entes queridos se reúnem com conforto e calor, exatamente como em casa.
Se sua mãe for sequer um pouco parecida com ela, acredito que vai amar este lugar. Tenho certeza de que vai, respondeu Boris com um sorriso. Então, vamos discutir os detalhes. Kirill Petrovitch se levantou e estendeu a mão. Estou pronto para vender o restaurante a você. Vamos ao meu escritório. Vou lhe mostrar todos os documentos, contratos com fornecedores e registros financeiros. Você precisa conhecer tudo sobre o que está adquirindo. Passaram mais de 2 horas no escritório. Kirill Petrovitch apresentou toda a papelada, explicou as especificidades operacionais e apresentou Boris à equipe-chave que estava presente naquele dia. Tudo era transparente e honesto. Boris percebeu que estava lidando com um homem íntegro, alguém que genuinamente desejava confiar seu negócio em mãos responsáveis. Quanto está pedindo pelo restaurante? Kirill Petrovitch declarou o valor. Era alto, mas justo, considerando o estado impecável do estabelecimento e sua localização privilegiada. Combinado, disse Boris, assentindo. Quando podemos finalizar o negócio? Quando lhe convier. Posso até amanhã. Vamos fechar em alguns dias. Preciso organizar os documentos e os fundos. Trocaram contatos e se despediram. Boris saiu para a rua com uma sensação profunda de realização, sentindo que havia feito algo realmente certo. Ele havia encontrado um lugar perfeito para sua mãe. Agora só faltava concluir a compra e surpreendê-la. Os dias seguintes foram uma verdadeira correria. Boris se encontrou com advogados, conferiu documentos e organizou a transferência de fundos. Kirill Petrovitch permaneceu em contato constante, auxiliando em cada detalhe, e até apresentou Boris ao chefe de cozinha e o administrador do restaurante, explicando todas as minúcias da operação. Finalmente, na noite de sexta-feira, todos os documentos foram assinados. Boris tornou-se o dono oficial do restaurante Family Hearts. Kirill Petrovitch apertou sua mão com lágrimas cintilhando nos olhos. Obrigado, disse ele. Sei que o restaurante está em boas mãos. Desejo que sua mãe seja feliz e tenha muito sucesso neste empreendimento. Obrigado, respondeu Boris, pela honestidade e por criar um lugar tão maravilhoso. Eles se despediram, deixando Boris sozinho no restaurante vazio. Ele caminhou lentamente pelo salão, passou a mão pelo bar e admirou os lustres e as flores frescas nos vasos. Cada detalhe parecia contar uma história. Cada canto irradiava calor e dedicação. Este era realmente um lugar especial, repleto de espírito, carinho e dedicação. E agora pertencia a ele. Em breve ele o daria à sua mãe. Talvez então ela finalmente parasse de se intrometer em sua vida e descobrisse sua própria felicidade através daquilo que amava. Boris pegou o celular e escreveu para Helena. Encontrei o restaurante perfeito. Obrigado pela ideia. A resposta chegou quase instantaneamente. Fico feliz em poder ajudar. Quando você vai mostrar para sua mãe? Em breve? Muito em breve. Ele digitou de volta, sorrindo. Boris, feliz e esperançoso, já conseguia imaginar a reação da mãe. Seu rosto surpreso, lágrimas de alegria, o abraço apertado. Seria o melhor presente que ele já dera a ela. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que Boris fez foi ir ao escritório de Helena. Ela organizava correspondências, mas ao vê-lo, imediatamente colocou uma carta de lado. Helena, vou precisar da sua ajuda, começou Boris, sentando-se na beira da mesa dela. Comprei um restaurante para minha mãe e quero que você a ajude a se ambientar durante a primeira semana. Você quer que eu ajude? Helena arqueou uma sobrancelha surpresa. Sim. Por que você? Perguntou Boris. Porque você é mulher e entenderá ela melhor do que qualquer gerente, explicou ele. Além disso, você é inteligente, organizada e sabe conduzir o negócio. Minha mãe se sentirá mais à vontade com você do que com algum estranho de terno. Será um prazer, sorriu Helena, com os olhos brilhando de interesse. Sinceramente, adora uma pausa do caos do escritório. Quando pretende contar para ela? Amanhã. Vou convidá-la para jantar no restaurante, dizer que quero mostrar um lugar e então revelar a surpresa lá. Boris esfregou as mãos empolgado.
Consegue imaginar a reação dela? Ela vai ficar chocada, riu Helena. Não é todo dia que se ganha um restaurante de presente. Exatamente, disse Boris levantando-se. Obrigado por aceitar ajudar. Te vejo lá amanhã às 19 horas. Vou te enviar o endereço. O resto do dia, Boris ficou eufórico. Ligou para o gerente do restaurante para garantir que tudo estivesse pronto para a noite e pediu que o serviço fosse impecável. À noite, ligou para a mãe. Alô, mãe, disse ele, tentando soar casual. Você está livre amanhã? Sim, querido, estou, respondeu Zoya Viktorovna. Quero te convidar para jantar em um lugar que tenho certeza que você vai adorar. Oh, que intrigante! Que tipo de lugar é esse? Você vai ver, respondeu Boris, com um ar de mistério. Vou te enviar o endereço. Estarei esperando. Tá bom, querido, com certeza irei, prometeu ela. Após desligar, Boris sorriu. Amanhã seria um dia especial. Na noite seguinte, porém, nada saiu como planejado. A videoconferência de Boris com os parceiros alemães se prolongou demais. Não conseguiam chegar a um acordo sobre os termos de novo contrato, debatendo prazos de entrega, preços e logística. Boris olhou nervosamente para o relógio. Já eram 27 minutos para as 7 e ele ainda estava preso no escritório. Senhores, continuemos amanhã, sugeriu finalmente. Tenho assuntos urgentes a resolver. Os alemães concordaram relutantemente. Boris encerrou a chamada, pegou o casaco e saiu correndo do escritório. Correu pelas ruas da cidade à noite, xingando os engarrafamentos e semáforos vermelhos. Estava 20 minutos atrasado e o atraso roía seus nervos. Finalmente, o familiar prédio de tijolos vermelhos surgiu à frente. Boris entrou no estacionamento e congelou. Diante da entrada do restaurante, uma cena de completo caos se desenrolava. O administrador, um jovem de uns 30 anos, vestido de terno preto, gesticulava freneticamente gritando para alguém ajoelhado em uma poça. Sua mãe, Zoya Viktorovna. O casaco dela estava sujo, o cabelo despenteado, o rosto marcado pelo choque e pela humilhação. Saia daqui, vadia! Vociferava o administrador, a voz carregada de desprezo. Este lugar é para pessoas sérias. Não há espaço para gente como você aqui. O sangue de Boris ferveu. Ele abriu a porta do carro com força, pronto para ir até lá e confrontar o insolente homem. Mas então, uma figura familiar surgiu ao lado de sua mãe, Helena. Ela envolveu Zoya Viktorovna em seus braços, ajudando-a a se levantar, limpando delicadamente o casaco. Está tudo bem, acalmou Helena. Nós vamos resolver isso. Zoya Viktorovna segurou a bolsa contra o peito, fungando, enquanto Helena mantinha firme e a conduzia rapidamente em direção à entrada do restaurante. O administrador tentou impedi-las, mas Helena passou por ele sem quer olhar. Boris permaneceu no carro, observando. Não tinha dúvidas, Helena resolveria a situação, do jeito dela. Ela era decidida e intolerante com grosserias. E agora, aquele administrador estava prestes a aprender exatamente isso. Em menos de 5 minutos, a porta do restaurante se abriu com força. O administrador, furioso, saiu disparado, gritando e gesticulando, o rosto vermelho de raiva. Atrás dele vinha Helena, calma e fria como gelo. Vá embora, agora, disse, a voz suave, mas cada palavra atingindo como um estalo de chicote. E pode esquecer de trabalhar no ramo de restaurantes nesta cidade. Eu pessoalmente vou garantir isso. Quem você pensa que é? Gritou o administrador, a voz tremendo de indignação. Você não tem direito de me demitir. Não tenho, respondeu Helena com um sorriso astuto. Vamos ver sobre isso. Agora saia. O administrador gritou algo mais, mas ao perceber a firmeza de Helena, deu meia volta e saiu furioso, batendo o portão atrás de si. Boris sorriu, sentindo a tensão se dissipar. Helena havia lidado com um confronto exatamente como ele teria desejado. Ele saiu do carro e caminhou em direção à entrada. Dentro, o restaurante estava calmo e sereno. Cada lustre brilhava suavemente, banhando o ambiente em uma luz acolhedora, como se nada tivesse acontecido fora dali. Em uma das mesas sentava-se sua mãe, Zoya Viktorovna.
enquanto Helena ajoelhava-se ao lado dela, limpando cuidadosamente o casaco com um pano úmido. Está tudo bem, disse Helena com voz suave e confortante. Aquele idiota não será bem-vindo em lugar algum respeitável novamente. Pode confiar, vou cuidar disso. Céus, Lenótica, você é incrível! Exclamou Zóia Viktorovna, os olhos brilhando de admiração. Eu não sei o que teria feito sem você. Ele estava gritando comigo, me chamando de vagabunda, até me empurrou. Eu fiquei tão chocada. Está tudo bem, Helena assegurou. O importante é que você está segura, e aquele canalha recebeu o que merecia. A mãe de Boris não fazia ideia de que Helena era assistente do filho. Via apenas uma mulher gentil e corajosa que havia vindo em sua defesa. Mãe, desculpe o atraso, disse Boris, aproximando-se e envolvendo os ombros dela com seus braços. Zóia Viktorovna estremeceu, virou-se e lançou-se em seu abraço. Bória, meu filho, você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Aquele administrador, eu vi! Disse Boris com voz firme e sombria. Eu vi tudo. Filho, você precisa conhecer a Helena, disse sua mãe, recuando e gesticulando em direção à assistente de Boris. Ela é maravilhosa, tão corajosa e decidida. Defendeu-me e expulsou aquele idiota. Helena e Boris trocaram um olhar, contendo sorrisos que ameaçavam escapar. Mãe, eu sei, disse Boris tentando manter a seriedade. Helena trabalha comigo há 10 anos. Ela é minha assistente. O quê? Zóia Viktorovna olhou entre Helena e o filho, perplexa. Sua assistente? Mas como? De onde ela surgiu? Eu a convidei. Queria que ela ajudasse você a se instalar. Se instalar? Zóia Viktorovna franziu a testa, ainda confusa. Aqui, disse Boris, gesticulando pelo restaurante. E, por sinal, você poderia ter dispensado aquele administrador sozinha. Afinal, este restaurante agora é seu. Um silêncio estupefato tomou conta do ambiente. Zóia Viktorovna permaneceu no chão, a boca ligeiramente aberta, olhando primeiro para o seu filho, depois para Helena e novamente de volta para Boris. O quê? O quê? Conseguiu sussurrar finalmente. Sim, Boria. Boris assentiu segurando suas mãos. Eu a convidei aqui para lhe contar isso. Comprei este restaurante para que você tivesse algo que realmente ama fazer. Lembra de como você sempre dizia que adora cozinhar e receber convidados? Agora você pode fazer isso todos os dias. Este é o seu lugar, mãe. Seu próprio negócio. Zóia Viktorovna sentou-se lentamente, ainda segurando as mãos do filho. Lágrimas inundaram seus olhos. Boria, eu não sei o que dizer. Não diga nada, murmurou Boris, sentando-se ao lado dela. Apenas aceite este presente. Quero que você seja feliz, que tenha algo que lhe traga alegria. Mas é um restaurante inteiro. Zóia Viktorovna soluçou. Eu não consigo administrar, não sei como fazer. Você vai conseguir, disse Helena com confiança, aproximando-se. A equipe aqui é excelente. Eu vou ajudá-la a entender tudo. Vamos passar pelo cardápio juntas, conhecer os chefes, cuidar dos documentos, vai dar tudo certo. Você realmente vai me ajudar? Zóia Viktorovna perguntou, a esperança brilhando em sua voz. Claro, Helena sorriu calorosamente. Será um prazer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Zóia Viktorovna. Boris a abraçou, acariciando suas costas suavemente, sussurrando palavras tranquilizadoras. Aos poucos, ela se recompôs, enxugou os olhos com um lenço e se levantou. Você vai me mostrar tudo? Perguntou a voz ainda trêmula. Claro, disse Boris. Tomando seu braço, vamos lá. Os três percorreram o restaurante. Boris mostrou cada detalhe, contando como escolher o lugar, conhecer um antigo proprietário e assinar todos os documentos. Zóia Viktorovna ouvia atentamente, os olhos fixos no interior, as mãos deslizando sobre mesas, cadeiras e o balcão do bar. É tão lindo, sussurrou. Como se tivessem entrado em um conto de fadas, chegaram à cozinha. Os chefes se movimentavam apressados, preparando o serviço da noite. Ao perceberem os visitantes, o chefe principal,
Um homem na casa dos 40, de barba feia, enxugou as mãos na toalha e se aproximou. Boa noite. Sou Andrei Vassilievich, o chefe principal. Apresentou-se. Prazer em conhecê-lo, respondeu Boris, apertando a mão. Esta é minha mãe, Zoya Viktorovna. Ela é agora a proprietária do restaurante. Andrei ergueu a sobrancelha surpreso, mas logo se recompôs. É uma honra conhecê-la, disse calorosamente, sorrindo para Zoya Viktorovna. Estou ansiosa para trabalharmos juntas, respondeu ela timidamente. Boris apresentou sua mãe a toda a equipe presente, garçons, bartender e equipe de limpeza. Cada um a cumprimentou com sorrisos e acenos respeitosos, saudando sua nova proprietária. Gradualmente, Zoya Viktorovna começou a se sentir mais à vontade, a realidade começando a se impor, enquanto ela finalmente acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. E agora, vamos jantar, sugeriu Boris, ao retornarem à sala de refeições. Sentaram-se à mesa junto à janela. O garçom trouxe os cardápios, e Zoya Viktorovna examinou atentamente as opções, comentando e fazendo perguntas sobre os ingredientes. Ficava claro que a gastronomia era sua verdadeira paixão. Quero o melhor vinho que vocês tenham, disse, finalmente colocando o cardápio de lado. O garçom vai trazer, começou Boris, mas sua mãe a interrompeu decidida. Não, balançou a cabeça Zoya Viktorovna. Quero que meu filho escolha ele mesmo. Afinal, você conhece este restaurante melhor do que qualquer outra pessoa agora. Ela se voltou para Helena. Lenoshka, você vai ajudar o Boris? Juntas, escolham algo especial. Boris abriu a boca para protestar, mas o olhar esperançoso de sua mãe tornou impossível recusar. Tudo bem, vamos, disse ele. Levantando-se, Helena também se levantou, e os dois se dirigiram à porta de serviço que levava à adega. A adega ficava no porão, um ambiente fresco, com tetos abobados, prateleiras repletas de batatas e alguns grandes barris de eucalipto posicionados ao centro. Então, vamos escolher? Perguntou Boris, percorrendo as prateleiras com os olhos. Helena assentiu e se aproximou do primeiro suporte de garrafas, mas, assim que começaram a observar a seleção, um clique ecoou atrás deles. Boris se virou e puxou a porta. Estava trancada. Sério? Ele balançou a cabeça e riu. Elas haviam trabalhado juntas por 10 anos. Uma voz abafada de Zoya Viktorovna veio do outro lado da porta. Pois então, olhem bem uma para a outra. Helena riu também. Sua mãe não desiste fácil, disse. De forma alguma, respondeu Boris, encostando-se à porta e balançando a cabeça. Mesmo como proprietária do restaurante, ela ainda consegue se intrometer na minha vida pessoal. Aqui está o vinho, disse Helena, gesticulando para o ambiente. Acho que temos tempo de sobra. Por que não escolher com calma? Por que não? Deu de ombros Boris. Eles começaram a explorar a coleção. Garrafa após garrafa enfeitava as prateleiras. Vinhos franceses, italianos, espanhóis e georgianos. Helena tinha muito mais conhecimento que Boris, explicando tipos de uvas, safras e perfis de sabor. Ele ouvia atentamente, assentia e fazia perguntas. Por fim, escolheram uma garrafa de Bordeaux francês e se sentaram em um dos barris de carvalho. Boris abriu o vinho com um saca-rolhas que encontrou numa prateleira e serviu em 2 taças de degustação que estavam à parte. Ao sucesso da minha mãe no mundo dos restaurantes, brindou Boris. A felicidade dela, completou Helena. Tocaram as taças e beberam. O vinho era sublime, encorpado, tânico e rico em sabor. Sabe, disse Helena, girando a taça nas mãos, estou um pouco com inveja da sua mãe. Por quê? Perguntou Boris surpreso.
Ela tem sorte de ter um filho como você, respondeu Helena, olhando em seus olhos. Nem todo mundo está disposto a dar um presente assim, investir tanto tempo e dinheiro só para ver a mãe feliz. Ela merece, disse Boris simplesmente. Ela dedicou a vida inteira a mim, sempre se sacrificando. Agora é a minha vez de cuidar dela. Você é um homem bom, Boris Grigorievich, disse Helena, baixinho. Ele olhou para ela. Na penumbra da adega, iluminada por lâmpadas sóbrias, ela parecia completamente diferente. Não mais a assistente séria, em traje executivo, mas apenas uma mulher, inteligente, interessante e bonita. E você também é maravilhosa, Helena, respondeu ele com um leve sorriso. Obrigado por ter aceitado me ajudar. Continuaram conversando, sentados nos barris. Helena compartilhou suas paixões. Adorava ler literatura clássica, ir ao teatro e praticar yoga nos finais de semana. Boris falou sobre seu amor por viagens, especialmente as montanhas, e sobre o sonho antigo de conhecer a Patagônia. Por que você não vai? Perguntou Helena, curiosa. Trabalho, deu de ombros Boris. Sempre adio. Penso, vou terminar este projeto, depois o próximo, e antes que me dê conta, não sobra mais tempo. Você precisa fazer tempo, disse Helena suavemente. Caso contrário, a vida vai passar por você. Terminaram a garrafa de vinho, conversando sobre tudo, livros, filmes, sonhos, planos. Boris percebeu de repente o quanto se sentia confortável com aquela mulher. Ela não exigia nada, não fazia perguntas triviais, só ouvia. Um silêncio delicado se instalou entre eles. Sentaram-se muito próximos, os ombros quase se tocavam. Boris se voltou para Helena, prestes a falar, mas seus olhos se encontraram e as palavras morreram na garganta. Ele viu seus olhos cinza escuros, notou seus lábios entreabertos, e então, completamente inesperado até mesmo para si próprio, inclinou-se e a beijou. O beijo foi suave, hesitante. Helena ficou congelada por um instante, depois retribuiu. Entre eles acendeu aquela chama difícil de explicar, aquela que os românticos dizem mudar tudo. Quando se afastaram, ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. O coração de Boris batia descompassado. Helena o encarava com os olhos arregalados. Desculpe, eu não queria, começou ele, mas ela pousou um dedo em seus lábios. Não peça desculpas, sussurrou. Isso é bom. Beijaram-se novamente, desta vez mais longo, profundo, intenso. Depois, permaneceram simplesmente nos braços um do outro, em silêncio absoluto. 1 hora depois, justamente quando começaram a achar que sua mãe havia esquecido, a chave girou na porta. Zoya Viktorovna entrou sorrindo calorosamente. Agora vocês podem sair, disse ela. Boris e Helena se levantaram, ajeitaram as roupas, pegaram a garrafa de vinho e subiram para o salão. À mesa já sentava outra mulher, na idade de Zoya Viktorovna, com cabelo curto e olhos castanhos vivos. Svetoshka! Exclamou Zoya Viktorovna quando Boris e Helena se aproximaram. Eu te disse, um dia seríamos família! Helena congelou, pálida. Mãe, sussurrou surpresa e confusa. O que você está fazendo aqui, Lenoska? A mulher se levantou de repente e abraçou a filha. Zoya me ligou e me contou o que está acontecendo aqui. Eu simplesmente não poderia ficar de fora. Boris e Helena trocaram olhares e riram ao mesmo tempo. Agora tudo fazia sentido. Suas mães eram amigas de longa data e haviam planejado tudo intencionalmente. Bem, crianças, sentem-se, convidou Zoya Viktorovna com um sorriso caloroso. Vamos jantar e celebrar. Hoje é um dia especial. Todos se acomodaram à mesa. O garçom trouxe os pratos pedidos e Boris serviu o vinho. A atmosfera estava aquecida, cheia de alegria e leveza.
Zoya Viktorovna e Svetlana Igorevna trocaram olhares cúmplices, claramente satisfeitas com o que haviam arquitetado. A noite passou sem que percebessem. Comeram, beberam e conversaram. Zoya Viktorovna falava animadamente sobre seus planos para o restaurante, enquanto Svetlana compartilhava lembranças de sua juventude. Boris e Helena sentaram-se lado a lado, mãos entrelaçadas sobre a mesa, sentindo uma conexão silenciosa, porém intensa. Quando saíram do restaurante tarde da noite, Boris sugeriu: "Helena, quer que eu leve em casa?" "Tudo bem", ela concordou. Despediram-se das mães e entraram no carro de Boris. A viagem foi silenciosa, cada um imerso em seus pensamentos. Ao chegar ao apartamento de Helena, Boris desligou o motor. "Talvez você queira entrar?" Helena perguntou hesitante. "Adoraria", respondeu Boris sorrindo. Ele a acompanhou até o apartamento e ficou a noite inteira. Assim começou um relacionamento que, aos poucos, mas de forma inevitável, cresceu e se aprofundou. No início, eles namoraram discretamente, mantendo a privacidade no trabalho, mas logo a conexão entre eles se tornou evidente para todos. 6 meses depois, Boris fez o pedido de casamento. Helena disse sim. O casamento aconteceu no próprio restaurante que Boris havia dado de presente à mãe. Zoya Viktorovna supervisionou pessoalmente o cardápio, provando cada prato, correndo de um lado para o outro e dando instruções, enquanto Svetlana Igorevna ajudava na decoração e na organização das mesas. As duas antigas amigas da escola, agora satisfeitas, sentaram-se à mesma mesa, observando seus filhos dançarem sua primeira dança como recém-casados. "Sveta, conseguimos!" sussurrou Zoya Viktorovna, enxugando lágrimas de alegria. "Nossos filhos estão juntos! Viramos uma família, exatamente como sonhamos na juventude", respondeu Svetlana emocionada. "Sim, Zoitka", assentiu Zoya, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. "Fizemos tudo certo." Boris rodopiou Helena na dança e inclinou-se próximo ao seu ouvido. "Ainda não acredito", disse ele baixinho. "Será que elas realmente orquestraram tudo isso com o restaurante?" "Sabe", riu Helena, segurando a sua mão. "Tenho a sensação de que sim." Ela beijou o marido e, naquele instante, Boris compreendeu o verdadeiro significado da felicidade. Tinha sua paixão, uma esposa amada e uma mãe que finalmente descobrira sua vocação. A vida estava completa.